Uma reforma é preciso ter. Eu poderia não tão somente ler aqui o texto do ministro da Previdência, Bezoini, e pretendo fazer essa semana, que veio para essa casa, o texto vindo do governo Lula. Aquilo sim é um texto draconiano, mas eu pretendo ler amanhã, como pretendo ler o texto da ex-presidente, e como pretendo ler também o texto de Fernando Henrique Cardoso. Não é fácil fazer uma reforma de Previdência. Não é fácil. Aquele que pensa que vai fazer uma reforma de Previdência, abarcando o mundo da noite para o dia, nem um homem nadando em popularidade faz. Eu disse ao presidente Temer, até porque não há demérito em você ser base de governo, demérito é subserviência. Eu disse, presidente, vou repetir o que já disse aqui nessa tribuna. Presidente, o senhor tem capital para fazer meio quilômetro de asfalto. Meirelles botou na sua cabeça que dá para fazer 12 quilômetros. O senhor vai fazer asfalto de 1,99. O senhor vai pintar o chão. E a essa altura do campeonato, não souberam se comunicar. Não souberam falar com a sociedade. E por não saber falar com a sociedade, o que é que Temer fez? Botou o 38 na mão de um partido que não tinha mais nem um canivete para brigar. Acordaram tudo com 38 na mão. E aqui eu começo a escutar discursos esdrúxulos, que brinca realmente com a sensibilidade, com o consciente e com o inconsciente do povo brasileiro. Debitar 13 milhões de desempregados na conta de Temer, no mínimo é má fé. Debitar na conta dele uma parte vale, porque ele é o vice-presidente, eles foram eleitos juntos, ele e Dilma, não pode se eximir de culpa, mas 13 milhões de desempregados pertencem a ele. A gente precisa relembrar a sociedade brasileira, porque não dá para ficar repetindo uma mentira. A senadora Vanessa Graziotin encerrou seu discurso aqui, eu vi a pérola pela televisão. Fazer uma reforma dessa, num país que não tem educação, que não tem saneamento básico, um país com tanta deficiência, com tanta defasagem. Ei, a senhora foi governo 13 anos, mulher. Por que não resolveu esse negócio? Não, porque tem que fazer a reforma agrária. Ei, 13 anos, por que vocês não fizeram? 13 anos, fazendo o quê? Roubando a nação. Ah, porque estão atingindo os trabalhadores. Quem são os trabalhadores? Quem são os trabalhadores? Esses desempregados? Ou vocês estão se referindo aos monstros que são alimentados com a contribuição forçada sindical? Porque contribuição sindical é o sangue que alimenta o monstro das milícias desse partido que governou o país por 13 anos. É verdade que não se vai fazer. Eu não acredito que a reforma passe, senador Randolph, que ela venha para cá. Eu não acredito que ela saia da Câmara. Até porque nós estamos num pré-ano eleitoral e venderam tão mal, ou não venderam, que essa semana eu encontrei um homem de 94 anos de idade, chorando, falou, meu filho, vão tirar meus direitos. Não vão não, vô. Vão, meu filho, vão. Chegou de um jeito, senador Jorge, que a sociedade brasileira não quer nem ouvir falar em reforma de Previdência. Você pode explicar o que você quiser. Ela não quer nem ouvir. Porque dizia eu ao presidente, presidente, pega com seus ministros as folhas dos devedores, dos grandes devedores e mostra, ó, essa raça deve, nós vamos para cima deles, vamos reformar. Mas tu não vai para cima da raça, ainda vai dizer que o outro vai perder? Mamãe, me acorde, senhor. Como é que o povo vai entender um trem desse e vai engolir? Não vai. Agora a cambada que não pagou, que não recolheu, que tirou do trabalhador, comeu, fez fortuna, botou lá fora, criou grandes empresas. Esses sujeitos não são cobrados. Então é difícil, presidente, a régua de Meirelles. Porque a régua de Meirelles, todo mundo é cortado por igual. E quando você faz uma reforma de Previdência, os desiguais têm que ser tratados como desiguais. Uma mulher de 40 anos que trabalha no campo, 40 anos de idade, de sol a sol, com 40 anos ela é velha. Chega numa mulher nordestina carregando 5 filhos puxando pela mão.
Ela vai falar com você, você fala, olha, a senhora deu à luz já avançada em idade, né? Ela fala, não, eu tenho 25 anos. Os desiguais têm que ser tratados como desiguais. Eu nunca fui gestor, mas não sou burro. Eu entendo que uma reforma de previdência, o sujeito faz meio quilômetro, o Brasil não vai acabar daqui a 8 anos não, gente. Se iluda não, acaba não. Daqui a 8 anos, outro que vier, o mundo já mudou, faz mais um tiquinho, mais meio quilômetro. Daqui a 12, outro faz mais meio quilômetro. Daqui... Senador Magro, eu vi, Vossa Excelência tem... O Tião, meu irmão, fez uma parte da reforma quando o presidente Lula... Fez meio quilômetro. Fez, naquela PEC paralela. O presidente Lula, outro dia, falava comigo, defende exatamente isso. Faça uma possível agora para vir um outro fazer outro pedaço, porque assim nós vamos ter que fazer, na Previdência. Senador Jorge, eu acompanhei Tião, mas eu não queria nem falar isso, porque a gente é tão amigo e eu gosto tanto de Vossa Excelência, mas o Lula não é referência para nada, não. Eu podia botar o discurso dele aqui, do meu telefone aqui, para o Brasil ouvir o que ele falava sobre Previdência. Mas eu não vou dar corda para esse cara, não, porque para mim é um cara indigno. Para mim, a última gota d'água dele foi botar tudo na conta de Dona Marisa, a mulher depois de morta. Então quer dizer que ela tratava com o submundo dentro da casa dele, só ele que não sabia. Ela tratava com empreiteiros dentro da casa dele, só ele que não sabia. Ela tratava com os caras lance de grana, só ele que não sabia. É de uma indignidade, de uma perversidade que chega a ser criminosa. Então não vou dar voz a esse rapaz. Eu queria colocar aqui, mas para mim foi a gota d'água. E a delação de Palocci vai mandar esse esquife para aquela data antes de sexta-feira. Mas eu estou consciente com relação à reforma da Previdência. Minha mãe morreu velha, com 57 anos de idade, meio salário mínimo, sem aposentadoria. Tem outros caminhos a serem tomados. Hoje eu vi um raciocínio de que a CPI da Previdência vai mostrar que ela não é um buraco, que ela é superavitária até. O problema são os programas sociais, porque quando você cria um programa social, o governo assume. Então é a ação social que é paga, que não está enquadrado numa previdência, que não tem o rombo que é cantado e decantado, e essas bolsas todas, bolsa cadeia, bolsa FII de preso, bolsa FII de marginal, tudo que foi inventado, acaba fazendo rombo. Então vamos ter cuidado nessa questão. Eu precisava fazer esse registro, porque é a minha posição. E todo mundo sabe como é que eu tenho tratado essa questão da tribuna do Senado e as questões todas que envolvem a vida, política brasileira. Então eu não suporto. Dificilmente você tem um que tem equilíbrio, que chega aqui e fala a verdade, que sabe de onde errou nesses 13 anos, que reconhece os erros dos 13 anos, que reconhece o fundo do poço e a desmoralização econômica que produziu e deixou esse país, que aliás não melhorou, mas parou de piorar. Pensa em Brasil, Brasil parou de piorar na sua área econômica. Quem fez esse afundamento? Ora, quem tirou o dinheiro do BNDES? Quem encheu o bolso dos seus companheiros, os seus irmãos da América Latina, dos ditadores da África, do suor do povo brasileiro, não tem o direito de fazer esse tipo de discurso aqui. Se o discurso tem responsabilidade de que podemos fazer um pouco, depois outro pouco, um pouco, depois outro pouco, se tem responsabilidade para tratar os desiguais como desiguais, até porque enfermeiro, bombeiro, polícia, todo mundo que trabalha na noite, todo mundo que tem uma atividade de risco, senador Jorge, tinha que tirar todos os nomes deles. Enfermeiro não é mais enfermeiro, bombeiro não é bombeiro, polícia não é polícia. Tira o nome de todo mundo e põe insalubridade. Insalubridade. Porque não dá para tratar o sujeito que mexe com insalubridade, tratar ele como alguém que tem um salário diferenciado e que vive dentro de um ar-condicionado. Aí não tem como eu comungar com uma coisa como essa, nem bater continência e nem ter reação. Então, se essa coisa não muda, eu tenho cá as minhas convicções de que nós não debateremos no Senado. Vamos passar desse discurso. Eu tenho cá as minhas convicções de que não passa na Câmara. E não adianta conversa. Não adianta conversa, por quê? Porque nenhum deputado federal é tão doido que vai dar o pescoço dele para Meirelles.
Ninguém é tão doido que vai dar o pescoço dele para Meirelles. O país não vai trancar as portas. Daqui a 8 anos o mundo mudou, as pessoas mudaram. Pode se mexer um pouco mais. Daqui a 12 anos, um pouco mais. Daqui a 13, 14 anos, 20 anos, até chegar aos 100%. Eu sou, mas tudo é quando a gente pode. Eu tinha a maior vontade de calçar um sapato de sola. Quando saiu a conga, não, a conga eu já tinha. Quando saiu o quichute era meu sonho, mas mãe não podia. Tudo é quando pode, era só um sapato de borracha. Lembra do sapato de borracha? Que fazia tanto chulé dentro daquele troço, e quando esquentava o sol, dava tanta lama dentro do sapato de borracha, Capi, que tinha dia que eu caía dentro do meu sapato. Mas era o que mãe podia. Era o que mãe podia. Como é que mãe ia comprar um sapato de sola para mim? Comprar a prestação se ela não tinha como pagar? Então, presidente Temer, vai um conselho de um amigo. Faça meio quilômetro de asfalto, bem feito, mas não faça 12 de 1,99 pintando o chão, como quer Meirelles, porque Meirelles está querendo ser Tiradentes com o pescoço dos outros. Obrigado.